R$ 1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados, eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Jogando hoje num total de 7 times. Durante a semana tem mais aí pra gente discutir. Vamos falar das partidas de hoje, colocando os nossos comentaristas aqui na tela e fazendo a abertura. Boa noite a todos. André Kfouri, que prazer te reencontrar aqui. Boa noite, André. Traga aí um destaque pra gente, por favor. Boa noite, Prieto. Boa noite a todos. Uma ótima noite ao nosso fã de esportes. Vélez e Flamengo, Prieto. Além de enfrentar um adversário competente, que vive um bom momento, que precisa ser respeitado por todos os participantes dessa Libertadores, o Flamengo enfrentou um duelo interno, apresentou um dilema interno para os seus torcedores hoje. É o duelo entre a sua capacidade ofensiva, que é generosa, que é deslumbrante em determinados momentos, versus a necessidade de se defender num jogo como esse. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas a escalação se provou correta, mesmo que tenha parecido uma decisão arriscada, porque o bom jogo e a técnica do Flamengo prevaleceram na Argentina. 3-2, a vitória do Flamengo. Até começou tomando um susto, mas com muita competência, como disse o André aqui no seu destaque, a vitória da equipe brasileira. Tem mais time que se deu bem. Vitor Biner, boa noite. Tudo bem, Prieto? Boa noite a você, boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Eu vou ser breve no meu destaque. São Paulo faz uma atuação à altura de sua tradição na Copa Libertadores de América, com alguns jogadores atuando com muito destaque também. Perfeitamente, mas a gente vai ter muito assunto para discutir aqui sobre essa vitória do São Paulo e o grupo do Tricolor na Libertadores da América. Amanhã tem Palmeiras fazendo a sua estreia, o atual campeão. Jean Oddi, estaremos juntos. E o seu destaque de hoje, Jean? Boa noite. Boa noite, Preto. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Pois é, o Santos, né? O Santos perdeu antes dos jogos das 9 horas e perdeu de maneira incontestável para um adversário que mostrou ter a capacidade de brigar pela vaga, principalmente com o próprio Santos e com o Boca Juniors. Então, uma derrota muito dura, porque uma derrota também em casa. Pois é, o vice-campeão da Libertadores da América estreia com derrota e, para a gente discutir, nenhuma finalização certa do Santos no jogo de hoje. Pedro Ivo Almeida, tava com saudades, Pedro. Boa noite. Saudades também, Prieto. Boa noite a você, Jean, Vitor, André, especialmente ao fã de esporte em casa. Destaque para outro brasileiro, fechando essa terça-feira gorda, nobre, de início de fase de grupos. Internacional derrotado pelo Always Ready, time boliviano. E o destaque aqui não foi só pela altitude, não foi apenas um fator de altitude, de dificuldade, tem muito de escolhas erradas, um trabalho equivocado, assumido inclusive pelo treinador Miguel Ángel Ramírez. Always Latitude Red e a vitória aí na estreia. Dá para recuperar ainda todo mundo, né? Só o primeiro jogo. A dificuldade é para cada equipe no seu grupo. É isso que a gente começa a discutir agora, André Kfouri, para se aprofundar um pouco mais na vitória do Flamengo, pensando no grupo, pensando em classificação e passando pelo Vélez Sarsfield, que está fazendo um bom campeonato argentino, André. Pois é, Prieto, eu falava sobre a escalação, né? E no tema escalação,
eu vou me ater aos jogadores que formaram o meio de campo hoje. E eu vou lembrar de um comentário do Calçade durante a transmissão do jogo, que nós fizemos, nossos companheiros, transmitimos o jogo na Fox. E o Calçade, em determinados momentos, porque o Flamengo sofreu, o Flamengo teve momentos de equilíbrio e de superioridade técnica em campo, mas que não foram traduzidos com a devida vantagem que o Flamengo deveria ter conseguido. Levou esse gol numa situação de falha defensiva e teve o mérito logo depois de continuar fazendo o seu jogo, porque até o instante do gol do Vélez, o Flamengo tinha personalidade, tinha jogo, tinha posse, tinha elaboração, mas não tinha oportunidades, não tinha finalizações. Muito bem, eu falo sobre o meio de campo porque eu acho que essa questão entre Diego e Gerson vai ser um tema durante a maior parte da temporada, se não toda a temporada. Se você tem jogadores para escalar um meio de campo com Diego, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, que foi o que aconteceu hoje por opção do Rogério, num jogo fora de casa, estreia na Libertadores contra uma boa, talvez até melhor do que boa, equipe argentina. Se você tem esses jogadores, você evidentemente faz você toma uma decisão, você faz uma escolha por bom jogo. Você faz uma escolha que é uma escolha feita com base nos atributos do seu time. Quando a gente vê aí o Gerson, que não fez exatamente uma partida brilhante, que não fazia uma partida brilhante, até esse momento, no momento em que ele cria o gol para o Arão e cria o gol da virada para o Everton Ribeiro, e o Everton, por algum motivo, opta por não finalizar. Ele tenta fazer um passe e a jogada é desperdiçada. Mas você faz, evidentemente, com esse meio de campo, uma opção pela sua virtude, pela sua característica principal, que é o bom trato com a bola, a criatividade, a circulação, a elaboração e uma ofensividade que tende a ser implacável nas boas noites. Só que você também precisa se defender. Não existe hoje time desequilibrado no futebol, já faz tempo, aliás, que vá longe e que alcance os seus objetivos, especialmente o objetivo internacional. Então por isso que eu disse que o Flamengo apresentou um duelo entre a sua capacidade ofensiva, que todos conhecemos, e a obrigação, a necessidade, a tarefa de se defender. Agora, o comentário do Calçade foi um comentário feito no seguinte sentido: talvez o jogo de hoje não fosse uma partida para você escalar um meio de campo que jogasse tanto, talvez fosse melhor você ser um pouco mais precavido. E é possível que o Calçade tenha razão. Eu de maneira nenhuma estou fazendo uma crítica a ele, estou discordando dele. Eu só estou dizendo que depois do jogo terminado, com a vitória do Flamengo e como ela aconteceu, com as dificuldades que o Flamengo teve de superar e as superou com o seu futebol característico, eu aplaudo a decisão do Rogério Ceni de escalar nesse jogo contra esse adversário e nessas circunstâncias o meio de campo que mais joga. Porque quando você tem um time assim, você precisa fazer a escolha: com que futebol eu quero ser melhor do que os outros? E a escolha do Rogério hoje, e mesmo que tenha parecido arriscada, foi uma escolha que prevaleceu ao final. Então, André, comentar o Flamengo é sempre um desafio na atual fase. E pelos motivos que você citou, eu concordo contigo plenamente que é um time desequilibrado. Tem que se destacar a vitória num jogo difícil, teoricamente o jogo mais difícil dessa primeira fase, e encaminha a classificação, caso a equipe consiga fazer valer a sua capacidade técnica nas outras partidas. Taticamente tem problemas, ou seja, a gente pode elogiar muito por um lado, né, e aí tem a ver com as individualidades, tem a ver com a escalação do treinador, mas eu acho que com um time mais equilibrado, talvez não continuasse tomando esses gols em jogadas aéreas, talvez o contra-ataque, por exemplo, quando o time perde a bola, tivesse um pouco mais de proteção, e talvez a vitória fosse mais tranquila. Então, taticamente, por enquanto, a equipe não evolui. Então eu aqui, por que é difícil comentar um jogo do Flamengo? Porque você tem que elogiar vários aspectos, você tem que exaltar a vitória, mas ao mesmo tempo, você tem que lembrar que o time continua repetindo jogo após jogo as suas dificuldades, e que isso na temporada pode ter um peso. Pois é, para que eu esclareça a minha posição. É verdade,
talvez com um time mais defensivo e mais clínico, o Flamengo tivesse vencido sem correr tantos riscos, sem sofrer 2 gols. Talvez não tivesse vencido. Talvez não tivesse conseguido jogar o suficiente para vencer. E a crítica ao treinador, qualquer um, não estou falando só do Rogério, é muito automática nessa situação. E nós estamos aqui no Brasil muito acostumados, eu acho que essa é a discussão que eu gostaria de propor, muito acostumados a ver times escalados a princípio de maneira mais conservadora e ser soltos no segundo tempo, faltando 15 minutos, quando a coisa provavelmente já está pior do que deveria estar. E agora nós temos um treinador com esse elenco, esse time, que desde o início escala o seu futebol. Porque foi isso que ele fez. Risco houve, o Flamengo poderia ter empatado, poderia ter perdido. Mas eu prefiro a busca do equilíbrio com uma escalação que ele entende ser a correta em relação ao que está disponível e em relação ao que ele quer mostrar para a torcida do Flamengo, a uma escalação muito precavida, com jogadores que deveriam estar jogando, esperando no banco, para entrar no jogo, para salvar resultados. Aliás, um técnico que é especialista nisso perdeu o emprego há alguns dias não, perdeu o emprego ontem no Tottenham. Então, é uma escolha. Eu acho que a gente, às vezes, precisa escolher lados. O Rogério escolheu o dele. E eu acho que ele merece um aplauso por ter feito essa escolha hoje. Eu acho que quando a gente discute esse tipo de coisa, a gente tem que entrar nas especificidades. Então, beleza, estamos falando de vamos escalar um meio-campo mais marcador e tudo mais. Do que exatamente nós estamos falando? Porque eu não consigo olhar para o time do Flamengo hoje e para as atuações que o Diego vem tendo. A gente fala muito do Arrascaeta, pelos golaços que faz, pelas assistências que dá. Mas eu acho que o Diego vem jogando nos bons jogos do Flamengo uma enormidade. E hoje, de novo, jogou uma enormidade. Ele tá atrás, ele tá na frente, ele cria, ele participa do jogo o tempo todo. Confesso que para mim é até surpreendente, né? Quem lembra daquele Diego do começo da trajetória no Flamengo, né? Ou do meio da trajetória no Flamengo, quando inclusive ele era um dos mais cobrados pela torcida... olha para o Diego de hoje e vê um cara completamente irreconhecível, né? E isso é mérito do Rogério Ceni, é bom destacar, né? Quer dizer, ele ter virado um titular do Flamengo se deve a uma escolha do Rogério Ceni. E o Diego está jogando muito bem. Hoje, para mim, de novo, fez uma grande partida, né? Porque se a gente vê aquele primeiro gol do Vélez sair, e eu acho que ele acaba saindo também por um buraco do lado esquerdo da defesa, porque daquele lado, quando o Felipe Luiz sobe, você acaba tendo problemas, porque o Everton Ribeiro ele marca mais do lado direito. Basta olhar o mapa de movimentação do Everton Ribeiro e do Bruno Henrique ou Arrascaeta no jogo. Você vai ver um Everton Ribeiro muito mais presente lá atrás, dando uma mão para o Isla. Do lado esquerdo, ninguém faz tanto isso. Então, o Diego é uma das peças, claro, está jogando mais retraído, mas é uma das peças criativas no meio-campo que mais ajuda na marcação e que tem ajudado, né? Então, eu não consigo imaginar hoje o Diego saindo do time. Muita gente cornetava, e o João Guilherme até chamava atenção na transmissão, a presença do Arão na zaga, e queria o Arão jogando como meio-campista e tudo mais. Mas, para mim, o gol do Arão é um gol que representa muito o que o André falou na introdução dele. Tá dentro da área. Quando você tem um cara técnico ali, se você tivesse um outro zagueiro, se você tivesse o Gustavo Henrique, por exemplo, recebendo aquela bola, talvez ele não fizesse o gol que fez o Arão. Não é que foi um gol dificílimo, complicado. Não, ele estava livre, a defesa bobeou, mas é um cara que está acostumado a chegar, ou que estava acostumado a chegar. Então, quanto mais cara técnico você tem dentro de campo, maior é a chance de que quando eles têm uma oportunidade, eles aproveitem. Então, foi assim com o Arão, né? E eu acho que o Diego é um cara que hoje não consigo imaginar ele sair do time. E aí, você vai fazer o quê? Você vai tirar o Gerson? Ou você vai tirar... Então, você pode tirar até o Everton Ribeiro e colocar o Diego um pouco mais avançado, mas aí não sei se vale mexer no Diego que tá... Não é essa a questão, não é essa a questão. Deixa o Pedro falar, depois eu complemento. Claro. Só puxando aqui a bola também aqui para entrar nesse debate que eu acho interessante. Quando o João valoriza na narração, o Jean endossa agora, especificando um pouco mais a atuação do Diego, eu acho que tem muito valor sim a participação dele. Mas tem muito, a meu ver, também de correr para tapar certos buracos pela opção tática do Rogério.
Eu entendo quando o André também diz que ele valoriza a busca pelo jogo. O Rogério acredita na busca pelo jogo, então quando ele lança a mão desse meio de campo com Gerson, Diego e aquele quarteto de frente que a gente já conhece, é interessante também. Só que a gente precisa analisar outros pontos. O Birne comentou uma situação que é difícil falar do jogo do Flamengo. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.